Olá, amante do terror. O caos é algo que, independentemente do universo, sempre vai existir. Ele está em todos os lugares. Uma força quase onipresente. E é por isso que Golb é um dos seres, se não o ser mais forte de Adventure Time. Golb é um deus cósmico primordial. Em nenhum momento em toda a sua existência chegou perto de ser ameaçado. Ele é uma incógnita que foi estudada por Simon nos seus dias de sanidade mental. Uma entidade maquiavélica que personifica o próprio caos. Isso significa que o Golb é um ser nascido do próprio caos, da desordem, da perturbação. É como se o caos tivesse uma forma física, e essa forma seria Golb. Em cada fenda onde há o caos, a presença de Golb pode ser sentida. Onde há o caos, há uma chance de Golb estar lá também. Seu único propósito é espalhar a desordem, assim consequentemente se espalhando e espalhando o seu poder pelo multiverso. Esse é o seu único objetivo. A primeira vez que ele foi visto foi quando Finn faleceu em Pillow World. E antes dele voltar para a realidade, ele se deparou com um Golb, que não fez nada além de olhar. Depois disso, toda a vida de Finn naquele mundo foi completamente esquecida. Isso pode implicar duas coisas. Ou ele esqueceu porque ele morreu, ou ele esqueceu porque Golb apagou a existência daquele mundo. Pois como um ser cósmico e a personificação do próprio caos, ele pode fazer isso. Tanto que quando Golb captura a esposa do mágico, Margot, enquanto atacava o planeta Marte, o mágico vai até a Sala do Tempo para pedir para o Prismo trazer a sua esposa de volta. E como sabemos bem, o Mestre dos Desejos já foi capaz de criar toda uma linha do tempo alternativa, onde o Lich não existia. Mas dessa vez, nem mesmo o Prismo foi capaz de trazer Margot de volta. Ou seja, o poder de Golb ultrapassa o de um Mestre dos Desejos. Mestre esse que criou toda uma linha do tempo. Então não seria impossível que Golb pudesse acabar com toda a existência de um mundo. Houve apenas uma vez em que Golb foi tecnicamente derrotado. E foi a primeira e a única vez, pois agora ele está contido em outra dimensão pela esposa de Simon, Beth. Quando ela e o Homem-Rei o invocaram em Yule, ele acabou causando um estrago quando criou duas criaturas resultadas da fusão de soldados de Gambáldia e do Reino Doce. Golb engole Beth, Simon e Finn, e está prestes a esmagá-los. Mas então é revelada a sua maior fraqueza. Como Golb é um ser de puro caos, ele é vulnerável à força oposta ao caos, à ordem, à harmonia. Então quando todos começam a cantar em ordem, um buraco se abre em Golb, permitindo que Finn e Simon escapassem. Mas Beth resolveu ficar e usar a coroa para desejar que Golb fosse destruído. Mas adivinha só, não deu certo. O poder do Golb era poderoso demais até para a coroa. Mas quando ela pediu para que Simon ficasse seguro, algo aconteceu. Beth acabou se fundindo com a entidade e indo para outra dimensão. Como a mente de Beth sobrepunha a de Golb, então ela vai se manter isolada em outra dimensão pelo resto da eternidade. Assim Golb jamais se libertaria e machucaria outros de novo. Mas lembra de algo que o Lich disse para Finn? Se não, refresque a sua memória. While the mortal world doubts and questions, I know exactly what I am. I am the ceaseless wheel, the last scholar of Golb. I am your doom. Lich disse que era o último aprendiz de Golb. Mas quem eram os outros aprendizes? Eu não acredito que é do feitio de Golb ensinar alguma coisa. Afinal, ele é uma criatura sem consciência. Ele é tipo Azathoth de Lovecraft. A diferença é que ele é proativo, mas ainda assim não é uma criatura inteligente. A única coisa que move ele é o seu instinto de espalhar o caos. A sua vontade é a vontade do caos. É por isso que eu não imagino Golb ensinando algo para alguém.
Acredita-se que os aprendizes de Golbi não sejam seres ensinados por ele, mas sim seres que compartilham da sua vontade, seres que também querem espalhar o caos, a morte e a decadência. Por isso, acredito eu, que todos os monstros antes do tempo eram os seus aprendizes, já que tudo antes do tempo era governado por monstros, ou seja, era tudo o mais puro caos. Mas depois que o nada veio, e depois o cosmos, a ordem surgiu para enfraquecer o caos, e como todos os monstros simplesmente desapareceram, restaram poucos dos aprendizes. Alguns deles seriam o Orgalorg, que agora já não é mais um aprendiz do Golbi, porque ele é o Gunter, Hanson Abadir, que abandonou o caminho de Golbi, agora governando a Noitosfera, e por último, o Lich, que ainda é o seu último aprendiz. E pode, no futuro, concretizar o plano de Golbi, retornar tudo como era antes do tempo.